Vamos retomar agora com a réplica do Ministério Público. Doutora, antes da senhora passar a palavra para a eminente promotora, eu gostaria de fazer uma consignação do órgão de protesto antiproduzivo. Sim, pois não. A defesa de Alexandro gostaria de registrar os termos do Código de Processo Penal, nulidade que, no entendimento da defesa, mina eventual condenação pelo júri, nulidade já consignada nos autos do processo no evento 611, em que a magistrada que preside este feito, quando o eminente advogado de defesa, doutor Ezequiel Vettoretti, estava com a palavra e questionado acerca da tese de defesa, a eminente magistrada, de uma maneira inadequada para a função que exerce, reagiu à tese defensiva, interferindo diretamente no julgamento, uma vez que a tal reação foi acompanhada e feita em frente ao Conselho de Sentença. Isso consta, foi captado pelas imagens, já está anexado aos autos. Isso é tema que oportunamente será debatido junto ao Tribunal de Justiça e ao órgão correcional. Portanto, eu gostaria de ficasse registrado, informar que este defensor e seu colega, nós não vamos efetivamente abandonar este plenário em respeito a tudo que nós acreditamos, mas não podemos silenciar diante de tal ato que vem ocorrendo desde o início desse julgamento. E vai ser oportunamente anexado todas as imagens. Nós temos uma outra... Doutor, não precisa anexar nada, está sendo transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sim, doutor, eu sei. Então o senhor não precisa dizer isso. Não, Tem mais algo que o senhor gostaria de acrescer? Sim, doutora, eu gostaria de que a senhora me garantisse a palavra, na medida em que eu tenho essa prerrogativa de fazer as consignações que entender pertinente. Gostaria que a senhora me mantivesse a palavra. Se a senhora vai caçar a minha palavra... Não estou caçando a palavra, apenas dizendo o que é inoportuno. O que mais o senhor gostaria de falar? Sim. A senhora se dirigiu a mim enquanto o Ministério Público estava fazendo uso da palavra e pediu que eu fizesse uma interferência junto às filhas do réu, na medida em que, quando a promotoria estava usando a palavra, a família estava gesticulando. Eu prontamente fui à família, me dirigi... Doutor, só um pouquinho, agora eu vou caçar. Com todo respeito, o senhor está agindo de má fé, de forma teatral. Eu entendo que é o seu ganha-pão, a advocacia particular fazer isso. Da mesma forma, senhor, eu fui com cortesia, eu pedi ao senhor que não maculasse a imagem e a dignidade da vítima, porque é o que está na lei e no pacto do CNJ. Agora o senhor quer... está um teatro, porque está sendo filmado, dizer que porque eu pedi, e eu agora digo para os senhores parentes do réu, eu pedi que achava que os senhores se sentiriam mais acolhidos se fossem advertidos pelo advogado da família, dos familiares dos senhores. Agora, por favor, o que mais que o senhor quer falar? Sim, deixa Isso também não é um problema para o senhor? Não. No seu munus? Não é um problema. Entretanto, quando o doutor... Porque me pareceu que quando o senhor exerce o seu munus, acolhem toda a família. Tá, doutora, posso complementar minha arguição? Entretanto, quando o doutor Ezequiel estava usando a palavra e questionou quanto tempo restava e foi informado que 7 minutos, um familiar da vítima também respondeu que em 7 minutos ele poderia esganar. Isso foi presenciado por Vossa Excelência e Vossa Excelência não tomou nenhuma atitude. Para ela, não pode fazer. Pois é. Então, eu gostaria... Só que depois que está dito, doutor, o senhor quer o quê? Por qualquer coisa, então não tem condições de fazer o júri. Não. Pois é. A senhora deveria publicar... Eu adverti a senhora. Eu não quero interrompê-lo, doutor. Eu vejo que o senhor está fazendo uma consignação que o senhor julga procedente, oportuna. Mas, assim, eu tenho que dizer que tanto nós duas, eu ao menos, fiz sinal de silêncio, que não, assim como fiz para as famílias, a família do réu. E a doutora também se manifestou. Eu lhe agradeço, doutora. As imagens estão aí, vão ser anexadas. A doutora magistrada já disse, inclusive, o júri está sendo gravado, o que é muito bom. Eu só preciso fazer essa consignação para eventualmente discutir. E tem mais consignação, o senhor vai ficar discorrendo sobre a consignação? Foi, doutora? O senhor já fez 2. Tem mais alguma consignação? Eu tenho mais uma consignação. Eu quero
repudiar e que consigne ata veemente, tá? Que enquanto o meu colega tenta fazer uma consignação, ele é interrompido de forma sistemática pela doutora magistrada, e mais, que chamou... Só um pouquinho, doutora, eu estou falando. E chamou o trabalho da defesa de teatral. Isso é inadmissível e eu gostaria de consignar em ata também. A gente só exige aqui respeito, como a gente está respeitando todo mundo. Foram feitas, podemos seguir. Podemos seguir. Podemos seguir? Que bom. Podemos? Que ótimo. Obrigada. Senhores, senhoras juradas, senhores jurados, nós do Ministério Público refletimos bastante se retornaríamos nessa réplica. E retornamos com um fim único e objetivo de impedir que qualquer complacência seja tida, seja tomada, seja recebida pelo jurado e seja alcançada ao réu. Senhores, me desculpem que, assim, realmente foi muita intercorrência agora, mas esse é um feminicídio tão brutal, que fala por si, que alcança toda a comunidade, que desde o início desse processo, desde o início, quando ainda se tratava de um inquérito policial, quando houve um pedido de preventiva, desde o início, para esse processo, já tornaram manifestações comunitárias desse município, dessa comunidade, dessas pessoas que aqui estão. Que tamanho foi o impacto nessa comunidade. Então, talvez por isso todos estejam tão sensíveis e agitados, e eu como trabalhei com os doutores há pouco mais de 2 semanas, eu reconheço a combatividade da defesa, a veemência com que trabalham, a habilidade da defesa, e eu elogio, por favor, é um elogio, não me tomem mal, mas naturalmente é um processo muito sensível e salta aos olhos a responsabilidade do réu. A responsabilidade do seu Alexandro fala por si. Os fatos falam por si. Eu costumo usar uma metáfora de Enrico Ferri, que é um jurista italiano, e eu digo ao mesmo tempo, podia abrir o livrinho aqui, mas já sei de cabeça, de cor, como de coração, de cor, eu já sei, que diz assim, o Enrico Ferri, jurista italiano lá no século XIX, ou talvez seja antes, dizia que a defesa, que é parte da defesa, e é um trabalho belo, turvar, a metáfora é essa, o processo é um lago cristalino, está tudo ali, está ali a perícia, está ali a fala do réu que não se sustenta, a fala do réu que se modifica, a fala dos familiares que trazem a dor para dentro do plenário, mas trazem fatos. A fala da amiga que diz que ele perseguia, que ele não dava paz, que ele estava sempre junto, que ele controlava. Então está tudo ali no processo. Mas aí vem a defesa fazendo o seu papel, fazendo o seu trabalho e fazendo com maestria, fazendo bem, assim a defesa. Mas aí toca o Ministério Público esclarecer o jurado, e é por isso que se volta aqui. Toca o Ministério Público deixar o jurado confortável para condenar, para impor qualificadora, para não reconhecer ausência de dolo, para não, nesse caso não foi pedido, mas se houvesse pedido, não reconhecer privilégio, porque não tem que tratar esse fato como um fato normal. É um fato brutal. Primeiro que se ceifou a vida de uma menina, uma jovenzinha. Então, senhores, me desculpem, eu começo a minha fala lhes dizendo que a defesa faz o papel da defesa e faz muito bem. Não é à toa que foram contratados por causa do prestígio de que gozam, por causa do trabalho que desempenham. De novo, repito, eu elogio, não quero de modo algum desqualificar o trabalho, porque não precisamos disso. A prova inteira está conosco. A prova inteira está com o Ministério Público. A prova inteira está com a Débora, com a Deb, com a menina sorridente, risonha, que sabia que tinha o corpo bonito, que mostrava o corpo bonito, porque ela trabalhava nisso. Ela era educadora física. Mas assim, tudo que ela se engajava de sexo, de festa, de atividades
beirando o ilícito, era com ele. E ele era 18 anos mais velho. Então, eu ouso, eu me permito atribuir a ele a culpa por qualquer ato impensado ou menos pensado da Débora. E eu lhes falo, a defesa veio aqui, fez o seu papel, turvou o lago, deixou talvez os jurados com uma ínfima dúvida. E eu ouso também dizer que é ínfima, porque a prova é categórica, a prova grita, a prova é cabal. Nós tivemos o perito falando, passando lâmina após lâmina, explicando e concluindo. Houve asfixia mecânica consecutiva, constrição do pescoço. Portanto, uma força externa vindo de uma pessoa, tirou a vida dela. Não foi um mal súbito, ele afastou, ele ponderou, ele esclareceu, ele disse que os anabolizantes, se houve anabolizantes, se existiu anabolizantes, se foram usados anabolizantes, eles nada concorreram para a morte da Deb. Nada. Senhores, os senhores observem o que lhes é proposto. Observem o absurdo da situação que lhes é proposta. Que o senhor Alexandro estaria de boas ali, vendo TV. Não é bem isso, né? Ele tinha acabado de propor para botar uma roupinha e manter uma relação sexual com a ex-companheira, a companheira de quem ele estava se desprendendo. Mas aí cai o controle no chão e ela, subitamente, por causa da fala de uma roupinha, investe contra ele. E aí ele atira, ele reage, ela empurra o peito dele, aquele peito que levanta 400 quilos, esse peito robusto que se vê ali, ela empurra, eu imagino que nem movimenta, mas tanto faz, empurra de novo, e daí ela unha ele. E ao unhar ele fica chateado, se revolta, e aí ele ergue ela e atira ela. Não tem nenhuma lesão nela que se coadune com esse arremesso. Mas aí vem o absurdo, aí vem o inacreditável. Como diz a minha colega, de modo bastante prosaico, mas diz, é mais fácil ganhar na loteria. O que eles lhes propõem é que o mal súbito causado pelo anabolizante aconteceu nesse momento que ele jogou ela. Tipo assim, ela morreu de infarto, de mal súbito, assim como eu posso morrer agora, mas coincidiu com o arremesso. Os senhores percebem? Exato o dia que ele iria acertar contas do passado. No dia que ele ia acertar contas do passado, no dia na véspera que ela ia embora, No dia que ela anunciou o divórcio. no dia que os pais iam buscá-la, né? Porque naquela manhã os pais iam buscar as coisas dela. Senhores, imaginem. Sua casa com o irmão. Imaginem, aquelas fotos marombadas que os senhores viram aí, deixa eu usar esse jargão, são de 2018, 19, no máximo. Nós estamos em 2024 no fato. E aí, ela teria um reflexo do anabolizante, um reflexo, um para-efeito, como se diz, sendo que para-efeitos eles são previstos em todas as bulas do mundo, e eu próprio, e ouso de novo, eu estou sendo ousada nas minhas ponderações, mas eu uso o seu Alexandro é uma prova viva, eloquaz e cabal de que os anabolizantes não matam. Porque até os amigos dele dizem assim, tu toma esse remédio, tá nos autos, esse remédio de cavalo e não te faz nada. Portanto, a Débora ia ter o mal súbito naquela hora que ela estava se livrando dele. Aí vamos voltar à vida real, vamos voltar à realidade. A realidade é que ela morreu de asfixia mecânica consecutiva à constrição do pescoço. Ele matou ela e o perito disse isso aqui hoje. Concluiu e ficou lá escrito. E mais do que isso, nós estamos diante de um feminicídio de manual. Estou me repetindo, mas por que não? Um feminicídio clássico. E assim, aproveitando da elegância do perito, que
compilou literatura estrangeira, eu me permito aqui, para a gente não pensar que só em país latino se mata mulher. Não, na Inglaterra, Fiona Brockman é inglesa. Na Inglaterra, aquele país frio, aquele país de boa educação e de cortesia, aquele país em que se toma chá às 5 da tarde, aquele país que eu adoro, que um dia eu fui jovem e morei na Inglaterra, bem antes do Ministério Público, quando eu não tinha efeitos de ansiedade na minha vida. Pois bem, brincadeiras à parte, porque a coisa é seríssima. Na Inglaterra se mata mulher também, não é só no Rio Grande do Sul. E aí se faz estatísticas e dizem coisas assim, traduções livres minhas, acesso franqueado a quem quiser para me corrigirem se eu errar. Senhores, 2/3 das mulheres entre 16 anos ou mais velhas que são mortas na Inglaterra e no país de Gales são mortas por um ex-marido, ex-companheiro ou amante. Primeira estatística. Segunda estatística, a maioria das vítimas de feminicídio na Inglaterra e no país de Gales são mortas com uma faca ou outro instrumento, 44%, seguidas em frequência por estrangulamento, 18%. E vão além, dizem assim, quase 1/3 das vítimas de feminicídio têm idades entre 16 e 33 anos. Olha a Débora aí. A enorme maioria das vítimas de feminicídio são mortas dentro de casa ou perto de casa. De novo temos a Débora. E eles vão mais longe. Aqui eles sacramentam a recusa do homem, tradução livre, perdoem os engasgos, a recusa do homem de aceitar o fim da relação íntima não foi notada por certo tempo na literatura, mas, em adição, muitos estudos observam que os homens, a percepção masculina de posse sobre a mulher, particularmente sobre suas habilidades sexuais e reprodutivas, chamada de sexual proprietariness, ou propriedade sexual, explicam a apreensão do homem de ser dono da mulher. E as pesquisas continuam a confirmar o desejo da mulher de matar, o desejo dos homens de matar em resposta à rejeição sexual ou à ruptura da relação íntima. Dobash e Dobash anotam nas pesquisas deles que alguns homens, quando confrontados com a certeza, a identificação de que seus parceiros, suas parceiras estão terminando a relação, mudam o projeto de reconquistá-las e manter o relacionamento e passam a um comportamento específico de destruir as mulheres pelo término do relacionamento. Essa é a Inglaterra, que é um país tão pródigo em bom senso, em boa educação, em cortesia, um país que tem centenas de anos mais que o Brasil. O Brasil é um país jovem, país latino, um país de sangue quente. Então se mata muita mulher no mundo inteiro. E esse feminicídio aqui, ele é de aula, de contar para os alunos como age um feminicida, como ele é vaidoso, como ele se apodera da vontade da vítima, como ela publica assim, ela dança assim, ela bota maiô bem curtinho, bem cavado, mas com ele, com a mão dele na bunda dela. Me desculpem a palavra de baixo calão. Então, senhores, esse processo nos traz uma morte infligida por um homem a uma mulher. A primeira coisa, como eu disse, que os senhores têm que ter em mente, o perito, quando a denúncia foi feita, a necropsia não estava nos autos ainda. E os doutores vão poder constatar isso.
porque as datas estão bastante evidentes. O colega descreveu a morte por esganadura, porque isso é um tipo, é uma classificação dada à morte por mãos ou por braço. Hoje, o perito pela primeira vez refere gravata, mas isso em nada compromete a morte dela por ele. É indiferente, concretamente, nós estamos falando de fatos aqui, é indiferente se se usa a mão ou se se usa o braço. O que se quer e o que se faz é matar com vontade, com pressão, com tempo, com reflexão, com certeza que o objetivo é a morte. Então, não se pode, o que não se pode falar aqui é que ele não queria matar. Porque ninguém pega o pescoço de uma pessoa, seja com o joelho, para quem lembra do George Floyd, e naquele caso é um caso sutil, porque o policial estava, na verdade, segurando um cara agitado. Mas ele botou o joelho no pescoço. O cara estava com capuz e tal, mas ele matou. Seja então com o joelho, seja com a prega do braço, seja com a mão, sempre se quer tirar a vida. Sempre se quer privar a respiração, e a respiração é a base da vida. Ninguém vive sem respirar. E a gente tenta, de certo modo, tirar o foco do jurado quando se diz que qualquer morte tem asfixia. Porque, claro, vai parando todo o sistema, para a respiração e para o coração. Mas aqui o perito falou claramente na sua necropsia. Ele falou, senhores, eu vou dar para os senhores passar aí, está nos autos. Ele falou... Conclusão, respondendo ao segundo quesito. O segundo quesito é qual a causa da morte. Ele disse, asfixia mecânica por compressão cervical, estrangulamento. E aí, não, mas não é esganadura. Pois bem, peguemos livros, peguemos alguma coisa de literatura, a gente pega o que tem de literatura aqui e imediatamente se esclarece. Diz aqui, senhores, ainda que os senhores não precisem se onerar com essa preocupação, diz aqui, onde é que está? Só um instante. Isso aqui é a próxima. Esganadura. Esganadura. Além das mãos, a prega do cotovelo. Estrangulamento, nessa classificação, constrição do pescoço por laço, acionado por força ativa que não seja o peso do corpo da vítima. Então, não importa se chama de estrangulamento ou de esganadura, senhores. Vejam essa outra obra aqui. O que diz a obra? Diz, na esganadura, senhores jurados da frente, por favor, se eu falar alguma coisa que não é verdade, os senhores me digam, denunciem para os outros jurados. Não falem, por favor, mas, enfim, escrevam alguma coisa. Na esganadura, a constrição do pescoço é produzida pelas mãos do agente ou pelo seu antebraço. Então, e aí, a gente se teve essa... Vou deixar aqui se quiserem folhear ou passar. Se teve essa preocupação. E aí a gente pediu auxílio, o Ministério Público tem um setor que se chama hoje setor de perícias da saúde, acho que é isso, né, o nome, agora é o biomédico. Não, mas eles alteraram agora. Tá, é o serviço que fazia as perícias nos promotores. É um apoio técnico, mas enfim, o que eles disseram aqui? Rebatizaram há pouco, não me lembro. Exatamente. Mas assim, eles disseram assim, a pedido da colega, sobre o conceito de estrangulamento utilizado no laudo de necropsia, Cross, 2012, menciona que a literatura dividia essa modalidade de asfixia mecânica em estrangulamento por laço tracionado e estrangulamento pela mão, sendo que atualmente o termo mais utilizado para o estrangulamento pela mão chama-se esganadura. Portanto, o conceito abarca a nomenclatura utilizada pelo perito, constrição ativa do pescoço exercida pela força muscular, estrangulamento,
constrição ativa do pescoço exercida pela força muscular, estrangulamento. O autor também observa que é considerado estrangulamento asfixia mecânica por constrição do pescoço promovida pelo golpe chamado de chave de braço ou gravata. De qualquer sorte, senhores, de qualquer sorte, o fato de o perito ter chamado de estrangulamento no dia 8, quando sobreveio o laudo para dentro do processo, o laudo de necropsia, e no dia 7 o colega ter descrito muito com base na narrativa do réu, porque como a maior parte dos feminicídios ele foi praticado sem nenhuma testemunha, porque sim, o réu se vale da intimidade do lar para infligir a morte à sua companheira, o que acontece no mais das vezes, conforme diz a literatura britânica. Pois bem, só tenho a narrativa dele. Portanto, o colega não pode inventar uma dinâmica. Ele pode inferir ao longo de como os elementos tornam para dentro do processo. Mas assim, como diz de novo a minha colega Rafaela, que é pródiga em frases boas, em frases simples que esclarecem as coisas, não precisamos nos preocupar tanto com a moldura. O que importa é a obra de arte. A obra de arte aqui é o seguinte, senhores. O réu forneceu uma narrativa absurda de que ele teria, para se desvencilhar de alguns empurrões da vítima, jogado ela longe. E ao jogá-la longe, nesse mesmo instante, ela teve um mal súbito e morreu. Daí ele não socorre ela, ele vai socorrer, mas daí ela morre no caminho e ele vai e desova ela na frente dos pais. Sem que ela tenha, doutora, perdão pela interrupção, por favor, qualquer lesão apontada na necrópsia que conforte a queda de costas contra um armário, ela não tem qualquer lesão indicativa desse empurrão. E para isso, senhores, eu marquei, tomei a liberdade, grifo meu, mas assim, o que está marcado aqui em azul, eu vou circular para os senhores, é a necropsia juntada aos autos, grifo meu. Pois bem, diz aqui, couro cabeludo está íntegro. Então, não tem nenhum corte na cabeça. Jogou contra um armário, que tem um espelho, inclusive, na fotografia do quarto. Não tem nenhum sinal de luta. Fala da delegada Tânia e relatório de diligências dos autos. Não quebrou nada no quarto, não tem nada estragado. Apesar dele levantar 400 quilos e então 70 é uma pluma que ele atira lá, ou era 200, já não sei mais, 400. Não quebrou nada no quarto. Tegumento das regiões posteriores, sem particularidades. Retalhos do couro cabeludo, músculos temporais, calota craniana e epicrânio íntegros. Líquor límpido, cérebro normal. Nada, nenhum achado nas costas. Arcos costais íntegros, não quebrou uma costelinha, uma trincadinha, nada. Então assim, ó, é pura balela esse arremesso. O que aconteceu? Eu vou botar aqui para os jurados circularem se quiserem. O que aconteceu? O que tem ali mais, daí em laranja, são 8 sinais externos de asfixia mecânica por constrição do pescoço e 7 sinais internos. Um total de 15 sinais que levaram o perito Vitor Binda a sentar aqui hoje e afirmar categoricamente, na presença dos senhores, da doutora juíza e de toda a audiência, que se tratou de uma asfixia mecânica por constrição do pescoço infligida. Ele matou, ele falou aqui que a Débora morreu de alguém esmagar, apertar o pescoço dela, em suma. E esse alguém é quem está dizendo que estava lá com ela e que ficou tão nervoso de tanta cocaína que cheirou, depois de querer que ela botasse uma roupinha e debochar dela, porque ela não botou roupinha ou algo assim, que ele conta, ele arremessou ela contra um armário, essa situação ela não se machucou, e aí ela teve um mal súbito. E o que ele faz do mal súbito da companheira de 12 anos? Ele bota no carro sem avisar ninguém, ele não dá um grito, ele não chama a irmã, ele sai dirigindo, ele passa por vários socorros, ele não socorre e ele abandona o corpo depois de entrar de ré na frente da casa dos pais e vai embora.
Doutora, se a senhora me permite. Por favor. Mais uma lembrança. Tudo isso, no mínimo 6 dias depois de saber que ele tinha tido essa conversa com a menina Gabriela Hermann. Ou seja, quando ela já não estava mais influenciada pelo calor da emoção de ter descoberto uma traição. Uma história absolutamente fantasiosa de uma briga que não houve, de uma mulher que estava absolutamente decidida a se separar dele, que não tinha interesse nenhum em seguir brigando por ele ou seguir disputando este homem que se considera o troféu que não é. Em verdade, uma briga que sequer combina com o temperamento da Débora, segundo nos foi passado hoje aqui em depoimento pela família. Uma briga como se fosse uma briga retardada, atrasada, perdida 6 dias depois. Além disso, ela, a Débora, e ele, o Alexandro, tem sinais de defesa, sinais de reação dela. Porque sim, tem unhas, tem marcas de unhas na mão. Os senhores, eu não posso dizer para os senhores, porque eu não tenho certeza de como aconteceram os fatos, ainda que eu intua. Mas sempre ele vai estar segurando o pescoço e ela vai tentar tirar, seja com o braço, seja com as mãos, ela vai tentar tirar. E ao tentar tirar, ela vai se arranhar, vai arranhar a própria mão. Ele mesmo pode tentar, porque pode estar usando uma ou as duas mãos ou o braço. Mas o perito hoje disse aqui, que sugeriu aqui, fortemente que teria sido o braço, e que ela se defendeu. Falou categoricamente, marcas de defesa. Portanto, senhores, não tem a menor dúvida, a mais tênue dúvida, que o Alexandro matou a Débora por constrição do pescoço. E ela lutou bravamente naqueles 2 minutos, mais ou menos, que ela teve, porque depois ela desfaleceu. Ela lutou bravamente pela vida, deixando ele com o pescoço arranhado e se auto-infligindo lesões. Senhores, a par disso, eu acho que não se pode perder nunca de vista que isso aqui é um julgamento, não é um julgamento, não é um divórcio, isso aqui. Um divórcio tem 2 partes e pode haver acusações mútuas das próprias partes, das famílias. Poderia, assim, talvez, se a Débora estivesse se divorciando do Alexandro, ou se separando, enfim, se ela estivesse nessa situação e viesse a mãe e o pai dela aqui, os senhores talvez devessem tomar com mais cautela a fala deles. Mas não é o que aconteceu. Ela está morta. Então, o que eles disserem aqui não vai trazê-la de volta. Que é a única coisa que interessa a eles. E essa justiça que a gente conhece aqui na nossa sociedade cheia de falhas. Então, o que eles estão trazendo aqui para os senhores é a verdade. Ainda que eles venham com o título de informantes pelo parentesco, eles não têm razão para mentir, porque a situação deles não melhora. Ela não volta. Não é como assim ela ter a chance de ficar com um quinhão maior do patrimônio. Não é um divórcio, é um processo de homicídio. É a coroação trágica da violência doméstica. É o pior que pode acontecer para uma mulher num contexto de violência doméstica. Ela foi morta por ele. Então, os pais estão juntando os pedaços da vida deles. Eles não vêm aqui para mentir. E, senhores, eu vou me encaminhar para o final, mas eu vou lhes repetir para que os senhores tenham bem presente. Não existe a possibilidade, por ínfima que seja, que o seu Alexandro não quisesse matá-la ou não tivesse, ao menos, assumido o risco de matar. Ele queria matar. Eu vou dizer claramente, ele queria matar porque ninguém mata sem querer por estrangulamento, esganadura. Ninguém. Não existe isso. Tem que apertar muito por muito tempo, com muita força. Segunda coisa que eu quero lhes dizer. Ele não pode ser absolvido porque o que ele fez foi brutal. Terceira coisa que eu quero lhes dizer. O que catapultou isso foi o desejo dela que se consolidou, que nem eu li aqui no livro, o momento que se consolidou, em que houve a certeza da ruptura. Portanto, o que levou ele a matá-la foi não aceitar que ela se libertasse dele, que ela saísse daquele relacionamento.
Ele não aceitou que ele não era o dono dela, que ele não tinha se assenhoreado da vontade dela. Quarta coisa que eu quero lhes dizer. Asfixia é um meio agônico de matar. A pessoa sofre muito, sofre 7 a 10 minutos. Portanto, é cruel. Sexta coisa ou quinta coisa, já não sei. Mas a superioridade física dele é tão evidente. E essa forma insidiosa que ele agiu de dizer para o pai, apertar a mão daquele senhor, falar para aquela senhora que estava tudo bem, falar para a própria Débora que estava tudo bem. Essa forma de surpreendê-la quando estavam ali arrumando as coisinhas dela, surpreender ali dentro da casa. A senhora me permite, o pessoal do áudio, se puder ligar o meu notebook à televisão. Só para quanto à superioridade física, a doutora Graziela. Portanto, isso é recurso que dificulta a defesa da vítima. E por fim, senhores... Uma imagem bastante clara dessa superioridade, doutora. Ela tinha 1,61, essa mesma necropsia que eu passei para senhoras e senhores, está aqui, ó, 1,61 m ela tinha, ele 1,90 m. Algumas das senhoras talvez tenham 1,61 m. Então, não sou eu. Nem eu. E por fim, senhoras, senhores jurados, e eu tenho total confiança nos senhores jurados, assim como eu tenho nas senhoras juradas. Total confiança que os fatos falam por si. Por fim, isso tudo foi praticado no lar, no que se chama de violência doméstica e se chama feminicídio. E, portanto, merece ser mais severamente punido. E assim eu peço para os senhores, que os senhores digam sim a todos os quesitos e não ao quesito da absolvição. Não, perdão. Não, sim a todos os quesitos e não ao quesito, inclusive ao da desclassificação. Sim a todos os quesitos, exceto da desclassificação. Mas a Rafaela vai voltar e vou deixar aqui para ela reprisar o que foi dito. Senhores, eu volto, talvez para arrematar tudo do que já foi dito. Eu acho, doutora Graziela, que todos nós já estamos contagiados, não só pela emoção que o próprio caso traz, pelas suas particularidades, pelos seus pontos específicos que fazem esse crime não ser igual aos outros crimes. E por mais que nós estejamos vivendo essa realidade desse monte de feminicídios no Rio Grande do Sul, não é puxar a brasa para dizer que esse aqui é diferente porque é de Montenegro. Esse aqui é pior. E toda essa aura desse processo, toda essa crueldade, toda essa ansiedade, todo esse trabalho tenso que está sendo desenvolvido aqui hoje, ele certamente desborda. E é preciso muita calma, é preciso muita cautela quando nós estamos lidando com esse tipo de processo, porque para nós podem parecer tecnicidades. Para a família, isso aqui é um pesadelo, mas é um capítulo final. E não se pode permitir que todo um trabalho que foi desenvolvido desde de manhã, pela acusação, um trabalho que vem sendo desenvolvido, doutora Samantha, desde o carnaval. Eu não tive carnaval este ano, porque esse júri foi pautado para a semana do carnaval. Eu passei o carnaval longe da minha família, meus filhos estavam na praia, eu fiquei em Porto Alegre para trabalhar esse plenário. E a gente não pode colocar esse trabalho, e eu entendo que a assistência tem a vontade de se manifestar. Eu entendo que a dona Rosane tem a vontade de gritar, que o seu Davi tem a vontade de gritar para o mundo, muito embora seja bastante mais discreto. Mas nós não podemos perder o rumo que as coisas estão por tecnicidades. Então eu peço calma, eu peço prudência, inclusive para a defesa que vem fazendo um trabalho fantástico, um trabalho brilhante, dentro das possibilidades que o processo lhes dá. E por isso rogo que nós consigamos nos encaminhar para o final desse trabalho, consigamos sair daqui com uma decisão, com uma sentença condenatória e para um alento para essa família. Esse capítulo precisa ser encerrado hoje. Isso precisa ser encerrado hoje.
E quando a doutora Graziella falou na metáfora do quadro, a metáfora do quadro, ela é de um dileto amigo e colega nosso, grande tribuno do júri, doutor Valdir Bernardo de Faria, excepcional, talvez um dos maiores que temos no Rio Grande do Sul, que dizia justamente isso nos júris que conduzia comigo lá em Alegrete, dizia exatamente isso. A defesa faz com que nós estejamos vendo um quadro em que está pintada uma morte terrível, uma morte gravíssima, e fica apontando defeitos na moldura. Ó, para lá tem um lascado na moldura, porque não quer que a gente olhe para a tela, não quer que os olhos dos jurados estejam voltados para a realidade do que aconteceu. E isso, a doutora Graziella apontou muito bem. É o magistral trabalho da defesa, trabalhando para fazer o que é possível com os elementos que tem dentro do processo. Mas os senhores jurados devem avaliar este quadro. A doutora Graziella demonstrou que é perfeitamente possível, porque existe, em doutrinas bastante consolidadas da medicina legal, o uso do termo esganadura. E a defesa disse que nós viemos aqui desconstruir o homem. Não. Ninguém precisa desconstruir o homem. O Alexandro já fez isso sozinho. Inclusive mencionando aqui que no dia dos fatos a intenção era ter mais de uma vítima. Não é preciso ajuda para quem quer se destruir sozinho. O problema é que ele nunca quis se destruir sozinho. Ele sempre arrasta para o buraco uma menininha, uma jovenzinha de cabeça fraca. E como são as coisas, o mundo ele é redondo. Tem um pensador que eu gosto muito que diz que o mundo não gira, ele capota. Que diz, porque havia dentro do processo, doutora Graziella, está juntado, se não me engano, é a última juntada que o Ministério Público faz aos autos. Uma outra Débora nascendo ali, mas cuja mãe teve a cautela de registrar lá a ocorrência e pediu afastamento porque ele vinha na academia assediando, se esfregando numa menina de 15 anos, um homem feito, um homem velho, que já tem até neto, se não me falha a memória, se esfregando numa menina de 15 anos e incentivando, vejam, a usar anabolizantes. Esse é o modo. E, infelizmente, a Débora, pela sua imaturidade, pelas suas carências, talvez, pela sua ingenuidade, não percebeu que aquilo que ela compreendia como um namoro, em verdade, seria a sua destruição. Ora, todo o trabalho que a defesa faz para desconstruir o que foi construído com uma prova, doutora Graziella, que eu lhe afianço, deve ser melhor do que 98% das provas dos júris que a senhora trabalha no capital de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul. Porque este processo tem prova e não é pouca prova que ele tem. O doutor reclama de falta de laudo, eu pessoalmente não me lembro de ter pego um processo com tanto laudo dentro. Aliás, coleta de esperma faz alguns júris que eu não vejo. Reclamar de falta de laudo é quase como aquele fenômeno que se documentou lá nos anos 2000, a síndrome de CSI, que se queria um monte de... se pedia coisas que não precisavam e não são necessárias, porque o processo tem prova, o que não tem prova, o que não tem amparo é a versão dele. É isso que não tem. E a defesa constrói um castelo de cartas sobre uma base que não tem estrutura. E ela vai ruir. Porque insistiu na oitiva do perito, e que bom, doutora Graziella, que bom que a defesa insistiu na oitiva do perito, porque ela não deixou nenhuma dúvida, o perito veio aqui e não deixou nenhuma dúvida de que essa moça não morreu de causas naturais. Mas o que a defesa quer
é falar em lesão corporal seguida de morte. Nós pedimos isso e até peço perdão se fui muito incisiva, mas fiquei nervosa, doutor Vettoretti, porque a delimitação da tese, ela estabelece o que eu preciso dizer em réplica. É a partir das suas teses que eu preciso trabalhar a réplica. E eu estava querendo saber, afinal, o que a defesa quer? Então, a defesa quer uma lesão corporal seguida de morte. Muito bem, está estabelecida a tese. Lesão corporal seguida de morte, uma pena de 4 a 12 anos. Saibam, senhores jurados, além de ter sido promotora da infância aqui em Montenegro, lá em Alegrete a minha atribuição era execução penal, ou seja, acompanhar os presos. Os senhores sabem quantos presos eu acompanhei no presídio estadual de Alegrete por lesão corporal? Um total de 0. Um total de 0 porque ninguém vai preso por lesão corporal. Porque 4 a 12 anos, no nosso país, em que figura e vige como se fosse uma cláusula pétrea, doutora Graziella, uma coisinha chamada de teoria da pena base, que se não tem, fica sempre no mínimo. Desde aquele livrinho pequenininho que a senhora sabe qual foi o jurista que escreveu, eu também sei, a senhora sabe, que quando nós falamos de uma pena de 4 a 12 anos, não se enganem, no Brasil nós estamos falando de uma pena de 4. E é por isso que muitas vezes nós ouvimos especialistas dizendo não adianta aumentar a pena máxima para 40, 50, 60 anos, se não se mexe na pena mínima. O Brasil aplica a pena mínima como regra absoluta. E quando muito, a pena se afasta um pouquinho do mínimo. Se nós tivéssemos aqui uma aceitação da tese da defesa, nós estaríamos falando em apenar por este fato aqui, por este terrível fato aqui, o Alexandre uma pena de 4 anos, da qual ele já cumpriu porque respondeu ao processo preso 1 e pouco, sobrando para ele 2 e pouco. 2 e pouco de um réu que não registra reincidência e que, portanto, sairia daqui hoje em regime semiaberto, quando muito, enfeitando o tornozelo dele com uma tornozeleira eletrônica, que o Estado brinca que confere e ele brinca que está cumprindo. Quando tem tornozeleira? Porque nos mais das vezes, o que a gente vê no semiaberto, doutora Samantha, é o que nós chamamos informalmente na promotoria de sempre aberto. É liberdade. Reconhecer a tese de defesa é, neste momento, absolutamente igual a absolvê-lo. Não tenho a menor dúvida. Acolhimento da tese de defesa é liberdade para o Alexandre, mesmo diante deste crime bárbaro que ele cometeu. E quando se fala que a perícia não comporta nenhum tipo de interpretação que não aquela que o Dr. Vitor Binda, grande médico, nos mostrou hoje, e o que é preciso que os senhores jurados entendam é que o perito do DML, ele não tem nenhum compromisso em inventar uma causa da morte. Doutora Graziella, quantos júris a doutora já fez em que a necropsia vinha com resultado indeterminado? Júris, não, processos. Quantos processos? Alguns, vários, muitos, certamente tantos quanto não foram capazes de apurar a causa-morte. Sempre que o perito oficial não consegue identificar qual é a causa da morte, ele lança causa indeterminada. Porque o perito não faz para ele a menor diferença, porque ele não tem compromisso com um lado do processo, que ele tenha um corpo diante dele. E ele não tem nenhuma obrigação de estabelecer uma causa da morte se ele não enxerga essa causa da morte. E o Dr. Vitor esteve aqui. Ele nos mostrou por A mais B, a doutora Graziella quantificou os 14 ou 15 sinais de asfixia doutora, que essa moça tinha. Inclusive, na obra que eu usei ali, que está ali a minha, ela fala que ele tem que colocar indeterminada se ele não encontrar. A mesma obra que eu mostrei antes.
Um médico experiente, um médico renomado, um sujeito que a toda evidência já está com a sua vida financeira, profissional, pessoal mais do que estabelecida, iria num processinho lá de Montenegro, sendo que ele é perito lá em Porto Alegre, ele inventaria uma causa da morte para prejudicar o Alexandro, que ele não faz a menor ideia de quem seja. Senhores jurados, é preciso que nós trabalhemos com a realidade. O que nós temos aqui é um processo muito claro, em que o perito reforça e comprova com dados e com doutrina e comprova com publicações. A conclusão é que chegou sem nenhuma margem para dúvida. E de outro lado, um réu que quer que nós acreditemos numa versão que não encontra amparo em nada, que é cheia de contradições e que exigiria uma quantidade de coincidências que é absolutamente impossível de acontecer no mundo dos fatos. Isso, eu vou ter a liberdade de dizer isso, doutora Graziella, eu ficaria ofendida se jurada fosse, se alguém tentasse me fazer acreditar numa versão esdrúxula como essa. Porque o que a defesa quer é que os senhores não acreditem no que os seus olhos assistiram e no que os seus ouvidos ouviram hoje. Então, o Ministério Público tem muita tranquilidade de saber que o compromisso aqui é com a verdade. O Ministério Público provou. E provou muito, doutora Samanta. E essa acusação aqui está mais do que comprovada. E ao fim do dia, eu vou pedir que tu coloques as fotos, Lorenzo. Ao fim do dia, nós temos que lembrar que o que está em jogo aqui é o que essa moça deixou de viver. São fotos da Débora. A gente viu fotos terríveis da Débora aqui hoje. A gente viu fotos aqui que eu não queria que a família tivesse visto. A família é muito forte. Quis ver, porque quis ver todo o julgamento da filha, de cabo a rabo. Essa menina era o sonho da dona Rosane. A dona Rosane já tinha um menino. Ela queria ter a menina. Essa menina foi criada com amor. Essa menina foi criada para ser amada, para ser protegida. Ela viveu num lar feliz e essa tranquilidade os senhores têm que ter. A vida que ela viveu aqui, dona Rosane, os senhores deram para ela uma infância feliz. Deram para ela uma juventude feliz. E quando eu assumi, olhando nos seus olhos, dona Rosane, quando eu assumi esse caso aqui, foi porque é impossível não estudar esse processo e se emocionar. Eu peço que os jurados façam esse exercício comigo. Se quiserem fechar os olhos, fechem. Se não for necessário, não o façam. Mas pensem agora na pessoa que os senhores mais amam. Para quem é mãe como eu sei em quem os senhores estão pensando. Mas pensem na pessoa que os senhores mais estimam na vida. Aquela pessoa pode ser... A senhora é bastante jovem, não sei se ainda tem filhos. Se já tem filhos, pode ser a mãe, pode ser o pai. Para quem tem filhos, o pai, enfim, o filho. Mas pensem aquela pessoa sem a qual não faria nenhum sentido viver. Aquela pessoa para quem os senhores doariam a própria vida, se preciso fosse. Nos sorrisos, na vivência. E agora, por um instante, pensem que essa pessoa é entregue aos senhores morta, desovada, como se fosse um cachorro perdigueiro, seminua, numa noite qualquer do verão, é deixada morta. E aquele lugar que para ela foi abrigo a vida inteira, que foi sinal de acolhimento, que foi o lugar em que ela viveu o amor e experienciou o amor da forma mais intensa, dona Rosane. Aquele lugar vira lápide fria dela. E os senhores encontram a pessoa que os senhores mais amam morta diante dos senhores. Morta nas mãos de um crápula. Despertem agora dessa realidade.
Porque pela graça de Deus, para os senhores, isso é só uma projeção. E eu fiz esse exercício na minha casa várias vezes para tentar me colocar no lugar desses pais. E o que é mais interessante é que o simples pensar na possibilidade, o simples imaginar que isso poderia ter acontecido comigo, me causa uma dor que é física, um aperto que é físico no meu coração. Agora os senhores imaginem que para a dona Rosane isso aqui não é um pesadelo. Porque ela se acorda todos os dias do dia 26 de janeiro de 2024. E cada vez que ela cruza o portão da casa dela, é 26 de janeiro de 2024. Porque eu tenho certeza, senhores jurados, mas a mais absoluta certeza, que se o seu Davi tivesse a possibilidade de fazer um pedido, com a certeza de que seria atendido, ele pediria para abraçar a Débora mais uma vez. E se a dona Rosane pudesse sentir mais uma vez um cheiro na vida, eu sei que seria o cheiro do cabelo dela. Ninguém vai vir aqui vilipendiar a imagem da Débora. Ninguém vai vir aqui desmerecer essa moça. Porque essa moça é a filha querida da dona Rosane. É a filha querida do seu Davi. É a amiga querida da turma da academia. É a irmã querida. É a cunhada amada. É a madrinha. É a mãe dos netos que a dona Rosane nunca vai ter. E os senhores vão voltar para casa hoje, ao final desse julgamento, e vai ter alguém esperando pelos senhores. Eu falo por mim, porque eu vou voltar para casa hoje, eu vou voltar. E eu não vejo a hora, doutora Graziela. E eu peço sinceras desculpas aos senhores, porque é impossível para mim não me emocionar. Porque eu vou voltar para Porto Alegre agora e eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser abraçar os meus 2 filhos. Eu não consigo pensar em outra coisa, a não ser abraçá-los e me dobrar de joelhos e pedir para Deus que nunca, 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 na vida dele, um canalha desse apareça. Que nunca na vida da minha filha um canalha desse apareça. E que meu filho jamais se sinta no direito de erguer uma unha para uma mulher. Não, senhores, nós não podemos compactuar com isso. Isso aqui é um júri, doutora Graziela, para não ter um voto para a defesa. Isso aqui é um júri exemplar, que exige uma condenação exemplar e exige uma pena exemplar. E nada menos que o máximo. E nada menos que tudo. E nada menos do que a resposta que essa família precisa. A responsabilidade que recaiu sobre o Ministério Público hoje é enorme. É enorme. E eu espero, honestamente, que os senhores deem a resposta que o Alexandro merece nessa noite de hoje. Votando com o Ministério Público todos os quesitos que lhes forem submetidos durante a quesitação. Peço perdão mais uma vez por eventual descontrole, pela emoção, e peço que Deus abençoe os senhores para que tomem essa decisão. Encerraram, doutoras. Com a palavra da defesa, então, doutora. Posa, grande jurista do século XX, foi consultado por um outro grande advogado, Evaristo de Moraes, em uma consulta que ficou conhecida como O Dever do Advogado. Um livro pequeno, mas de grande ensinamento para todo estudante, todo advogado. E Rui Barbosa disse que, ao lado do acusado, fosse quem fosse, inocente ou criminoso, existisse sempre um advogado. Ensinamento este, senhoras juradas,
senhores jurados, que me foi passado pelo meu avô, advogado, pelo meu pai, advogado, e que me acompanha nessas 2 décadas enquanto advogado. Eu volto, eminentes julgadores, à tréplica, em homenagem à advocacia, em homenagem ao Tribunal do Júri, que tudo me deu na vida. Se eu conseguir, com muito esforço, trilhar um caminho dentro da advocacia criminal, foi graças ao Tribunal do Júri. Eu recordava, juntamente com a doutora Graziella, de quando a conheci há cerca de 12, 13 anos atrás, é um pouco mais, acho, uns 14 anos, nesta cidade de Monte. Quando fui chamado aqui pelo magistrado da comarca para atuar na defesa de um réu que não tinha condições de constituir um defensor. Prontamente atendi, como sempre faço, quando sou chamado pelos juízes deste Estado, pelos juízes de outros estados da Federação, que precisam que ao lado do réu haja uma palavra honrada em defesa dos seus direitos. Porque é o réu, inocente ou culpado, a ele deve ser garantido uma defesa. E a ele só pode ser imposta uma sentença penal condenatória se condenado, e se julgado, e se processado dentro das regras de um ordenamento jurídico, que dentre elas garante a todo réu a assistência de um defensor. Eu quero iniciar os meus argumentos finais, as minhas palavras finais, as minhas súplicas finais, agradecendo aqui, publicamente, a família, a essas 2 mulheres, a essas 2 filhas que bateram as portas do nosso escritório, suplicando, pedindo para que nós viéssemos a Montenegro, para que nós estivéssemos aqui frente a toda esta dificuldade, frente a toda esta repercussão, para falar em nome delas, em nome do réu. Tenho para mim, caro tribunal, que ao advogado não é dado escolher as causas que atua. Tenho para mim que a função do advogado é realizar a defesa do seu constituinte, seja ele quem for. E neste sentido,
quero me dirigir derradeiro à sociedade de Montenegro, com todo o respeito, porque eu procuro trabalhar com respeito às partes, aos familiares, respeitando as dores, mas sem deixar, evidentemente, de realizar o meu trabalho. Ouvi atentamente a belíssima explanação destas grandes promotoras que abrilhantam o Tribunal do Júri do nosso Estado. Não vou me alongar, mas eu não posso emudecer, eu não posso me calar quando há argumentos ainda tenho a apresentar. Nós estamos aqui desde as 8 horas da manhã e nós estamos nos aproximando do momento final. Os senhores e as senhoras já estão cansados. Todos nós já estamos cansados. O corpo está cansado. Nós estamos chegando no momento final, no clímax deste processo que se arrasta há mais. Talvez muitos dos senhores já tenham tomado uma decisão, já tenham um entendimento de como irão proceder à votação na sala secreta. Mas se algum jurado aqui ainda procura algum entendimento, algum esclarecimento, e se é que eu posso, mesmo com todas as minhas limitações técnicas, humanas, ajudar a julgar este processo, eu não posso me omitir. Senhores jurados, a primeira pergunta que será feita aos senhores e às senhoras diz o seguinte: não se preocupem, seguramente a magistrada vai explicar, vai ler os quesitos lá, vai explicar em que consiste os quesitos. Mas eu quero aqui aproveitar o momento para, em tréplica, diante das perguntas que serão formuladas às senhoras e aos senhores, apresentar o encaminhamento que a defesa está postulando neste julgamento. Primeira pergunta. Em 26 de janeiro de 2024, por volta das 3 horas da manhã, na residência pertencente ao casal no município de Montenegro, ocorreu a morte da vítima Débora Michels Rodrigues da Silva, consoante certidão de óbito indexado ao evento 1, Alt 2, folhas 15. Se neste dia, se por volta deste horário, neste endereço, a vítima morreu. Tanto o Ministério Público quanto a defesa pede que os senhores respondam afirmativamente. Sim. Ela morreu. Este dia, por volta deste horário, neste endereço. E aí os senhores serão questionados se o réu Alexandro Alves Gunch provocou a morte da vítima, se ele de alguma forma deu causa à morte. O Ministério Público pede que os senhores respondam afirmativamente, com o que a defesa
concorda e pede que os senhores respondam afirmativamente. Porque ele, de alguma forma, provocou a morte da vítima. As divergências surgem a partir do terceiro questionamento, que diz o seguinte: com o seu agir, o réu Alexandro Alves Gunsch quis ou assumiu o risco de matar a vítima, Débora Michels? Esta é uma pergunta que há uma divergência. O Ministério Público pede que os senhores respondam afirmativamente. A defesa sustenta perante este colegiado que não, seja porque não há provas neste processo do interesse do réu de matar a vítima, de tirar a sua vida, de ter pensado, planejado, e que o ato, o resultado, morte, decorreu de uma ação que deve ser responsabilizada dentro daquilo que ele praticou, que é, como bem explanado pelo doutor Ezequiel, uma lesão corporal seguida de morte. Eu vou tentar explicar o que é isso. Talvez o doutor Ezequiel, com muito mais propriedade, vai explicar. A pergunta que está sendo feita é se ele queria matar. Aquilo que nós chamamos de dolo. Dolo de matar. A intenção dele era matar. A promotoria pede sim. A defesa está dizendo aos senhores não. O agir dele, ao segurar a Débora, ao jogá-la contra um móvel, era lesioná-la. E aí os senhores estão encaminhando este processo para julgamento pela magistrada que preside este júri. Os senhores estarão dizendo que aqui nós não estamos diante de um crime intencional contra a vida. Esta é a discussão deste questionamento, eminentes juradas. Acaso os senhores respondam afirmativamente, dizendo que ele quis ou que ele assumiu o risco de matá-la, nós vamos passar para um quarto quesito, que diz o seguinte: os jurados absolvem o réu? Isso é uma pergunta que a lei determina que seja feita, que a gente chama de quesito obrigatório. O Ministério Público pede que os senhores não absolvam o réu. Então, o jurado absolve o réu? Não. Com o que a defesa concorda. Então, se os senhores passarem o quesito, ultrapassarem o terceiro quesito no sentido de que ele quis ou assumiu o risco, os senhores serão questionados se absolvem tanto o Ministério Público quanto a defesa. Entendem? Que não. E aí, o réu estará condenado já por homicídio. E aí serão feitos questionamentos que têm como objetivo saber se determinadas circunstâncias
que qualificam o crime se elas aconteceram. Se elas aconteceram. Se os senhores reconhecem de tudo que foi debatido aqui, de tudo que foi apresentado aqui, se os senhores têm uma segurança plena, uma convicção, para responderem afirmativamente, como postula o Ministério Público. E aí nós vamos passar para a questão da motivação. O crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, sentimento de posse e de assenhoramento da liberdade afetiva da vítima, inconformado com a separação conjugal e não tolerando as relações sociais que a vítima mantinha. O Ministério Público pede que os senhores respondam afirmativamente. A defesa pede que os senhores respondam não. Por quê? Porque nós entendemos que neste processo não ficou demonstrado. E a lei determina que este ônus, que este encargo, que esta atribuição recai sobre os ombros da acusação, demonstrar aos senhores e às senhoras, de uma maneira extreme de dúvidas, que foi por isto. E aí os senhores vão ter que se questionar e avaliar daquilo que os senhores e as senhoras ouviram, dos depoimentos, dos debates, porque muita prova foi produzida antes deste julgamento. Aqui os senhores tiveram contato direto com 3 familiares da Débora, com o perito oficial e com o réu. Mas existiu toda uma tramitação anterior de outras testemunhas, inclusive as que depuseram aqui, vieram ao processo, falaram. Anteriormente a isso, tivemos uma investigação policial, onde a delegacia de polícia colheu depoimentos para entender o porquê, o motivo. Nós tivemos aqui em plenário o depoimento de 3 pessoas que foram ouvidas aqui como informantes, tendo em vista a relação com a vítima. E por esta razão, é legitimado, assim como é legitimado ao réu ou aos familiares do réu, também aos familiares, é legitimado que faltem com a verdade e não respondam por o crime de falso testemunho. Justamente pela sua relação. Os senhores tiveram hoje uma prova em plenário, por exemplo, quando a mãe negou que o áudio que foi apresentado aos senhores e às senhoras era dela. Porque, de certa forma, aquele áudio contrapõe tudo, ou grande parte, do que ela vinha dizendo aos senhores e às senhoras. Mas a ela é dado. E nós, eu digo, nós, como sistema de justiça,
e a lei é pensada neste sentido, devemos compreender. E neste sentido, esta defesa entende, e eu faço com muito respeito, entende que neste caso, jurada, o processo, a acusação não alcançou de maneira suficiente, de maneira exaustiva, a constituição deste sentimento de posse, desse homem controlador, possessivo, que tolhia a liberdade afetiva dela, não tolerando as relações sociais que a vítima mantinha. Me parece que ela sempre assim é descrita como uma mulher alegre, feliz, uma entusiasta da vida, que sempre desenvolveu a sua personalidade, seja quando gravava os seus vídeos, quando publicava suas fotos, sempre de maneira plena e livre. E é neste sentido, eminente jurada, que eu peço aqui aos senhores e às senhoras, que quando forem questionados sobre isto, se isto aconteceu, se isto está aprovado, a resposta é não. Não está. É não. É não. Não vai estar escrito no envelopezinho. Os senhores vão receber um sim ou um não. Eu quero que os senhores façam um exercício de imaginação. Esse não é um não sei. Não sei. Não restou suficientemente demonstrado. E os senhores, então, passarão para o sexto quesito, que eu vou pular, porque o doutor Ezequiel, eu vou pedir que trabalhe esse quesito aqui, que ele se responsabilizou pela explicação, depois eu vou te explicar, mais técnica com relação à asfixia. E aí os senhores serão questionados sobre uma qualificadora que a gente chama de recurso que dificultou a defesa da vítima. Está assim redigido. O acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de sua superioridade física e de inopina, ou seja, de surpresa, sem ela esperar, dificultando assim sua defesa e reação. Foi isto que aconteceu. Os senhores têm esta segurança, o Ministério Público entende que sim. A defesa aqui pede que os senhores respondam não. Volto a usar o mesmo argumento. Não sei. E aí nós vamos para o último e derradeiro quesito. O crime foi praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, uma vez que envolveu violência doméstica e familiar. Aqui, o Ministério Público pede que os senhores respondam sim. Em que a defesa pede que os senhores respondam não. Nós não temos neste processo provas de que esta vítima, que esta mulher era vítima de violência doméstica. Os senhores podem concordar com o Ministério Público de que ele deve ser responsabilizado, que ele errou,
que a versão dele é incompatível. Os senhores são livres. Mas eu peço ao júri duas coisas: coerência e responsabilidade com a prova. Não há neste processo elementos capazes de demonstrar que a Débora foi vítima de violência doméstica. E aí eu peço que os senhores afastem esta circunstância. Vou encerrar minha fala agradecendo a este tribunal, a sociedade de Montenegro. Os senhores e as senhoras não me dirigiram nenhuma palavra hoje, porque assim determina a legislação. Talvez depois do júri a gente possa conversar sobre qualquer coisa. Mas eu quero agradecer aqui a atenção, o respeito que eu vi no olhar de cada jurado. Mesmo os senhores e as senhoras discordando de mim frontalmente. Está tudo certo. Vivemos numa democracia. Podemos divergir. E é natural que assim façamos. O que nós não podemos é nos odiar. Porque só assim nós vamos construir um país, uma sociedade e um sistema de justiça. Então eu quero aqui prestar, e isto vai ficar gravado, porque este júri está sendo transmitido para todo o mundo. Para todo o mundo. As pessoas não enxergam os senhores e as senhoras. Eles não saberão quem eram os 7 cidadãos de Montenegro que julgaram o caso da personal Débora, como ficou conhecido. Mas eu quero dizer para todos que acompanham a este julgamento e que em algum momento vão assistir a este julgamento, a operadores do direito, a futuros promotores, a estudantes de direito, que eu falei a 7 pessoas, a 2 homens e a 5 mulheres, que desde o princípio que eu me dirigi a eles e a elas, sempre me respeitaram pelo olhar. E assim eu encerro, agradecendo pela atenção e pedindo desculpas se em algum momento, algum gesto, alguma palavra minha ofendeu qualquer convicção pessoal dos senhores e das senhoras. Eu vou passar a palavra ao doutor Ezequiel. É tão natural responder que os penhascos duros respondem e para as vozes nos dão um eco. Aliás, é tão angustiante não poder responder que a natureza sábia fez os mudos também surdos, porque se pudessem ouvir e não pudessem responder, rebentariam de dor. Eu inicio a minha fala derradeira com essa frase de Padre Antônio Vieira. Quero, antes de falar com o júri, fazer uma saudação especial ao Henrique. Cadê o Henrique? Está aqui o Henrique. E faço isso por quê, Henrique? Antes, num gesto antipático meu, no teu trabalho, te disse que não conseguia me organizar com o microfone, fui deselegante, fui rude. E tu deve pensar, como diz aquela música Boca Braba, que eu sou uma cachaça. E eu te digo, de gênio, sou uma cachaça, mas de alma um guaraná.
E essa música mesmo diz assim, que sei que é mim que deságua quase que 100% de todo o ressentimento dessa gente que tem mágoa. Então eu quero te pedir desculpas pela minha mágoa que eu joguei em ti, desaguei em ti de forma injusta, pelas minhas angústias, pelo meu nervosismo aqui, mas por eu ser humano. E por eu ser humano eu erro muito, erro todos os dias, mas eu não tenho compromisso com erro, então eu venho aqui te pedir desculpas, de coração, pelo jeito que eu falei contigo. Tu está aqui trabalhando e fazendo o teu trabalho. Excelências, e como eu disse com essa frase do padre Antônio Vieira, eu quero iniciar respondendo algumas questões, que me dá os quesitos, Rodrigo, de extrema importância para que se coloque nos seus devidos lugares. Vou tentar ser breve, o mais breve possível, evidentemente, tenho aqui uma missão de defender o réu, estamos no final, e eu iniciei falando sobre o devido processo legal, sobre o contraditório que a gente teve aqui, está tendo ainda, e sobre a ampla defesa. A ampla defesa é essa que está no coração de cada um de Vossas Excelências. Como eu disse, não adianta eu vir aqui falar, se Vossas Excelências já estão aqui com a decisão tomada. A imparcialidade de Vossas Excelências é fundamental. E o que eu posso dizer para ti, Alexandre, é que, independente do resultado, 7 jurados nos ouviram atentamente do início ao fim. Não tiraram o olho tanto da acusação quanto da defesa. Isso demonstra por si só que querem fazer justiça. Então eu saio daqui com a consciência tranquila de que nós levamos para Vossas Excelências a nossa ideia da prova, assim como o Ministério Público, e eu renovo aqui os cumprimentos às promotoras, eu renovo meus cumprimentos a Vossa Excelência, dizendo que sim, Vossa Excelência é promotora de júri. Doutora Graciela, uma satisfação, mais uma vez, doutora Samanta, uma satisfação trabalhar com Vossa Excelência, e cumpriram aqui o seu papel com maestria. A gente briga, a gente debate, mas são as ideias que brigam, não são os homens, não são as mulheres que brigam. As ideias, elas brigam. E, Excelências, eu preciso voltar a falar da medicina legal, porque nós não estamos aqui de forma alguma. Eu tive uma colega que me antecedeu, que fez um trabalho, como eu disse, exemplar. Eu tive assistentes técnicas nesse processo que foram chamadas por ela, inclusive, que fizeram um trabalho exemplar. Em nenhum momento vieram dizer que o perito estava faltando com a verdade, que o perito foi fraco, que o perito está errado. Não, de forma alguma, tanto que foi a defesa, e disso eu me orgulho aqui, doutor Rodrigo, que foi a defesa que propôs a prova. Foi a defesa que pediu que o perito viesse aqui. E olha, Excelências, num processo civil, eu sempre faço uma analogia, nós temos um caminho. De um lado, lá no processo de cobrança, de um lado um advogado, do outro lado outro advogado, com as partes, cada um com uma mochila cheia de provas dentro. E eles vão caminhando no decorrer do processo, largando as provas na mesa. Aquele que provou mais vai ter o resultado favorável, porque produziu mais provas. No processo penal é diferente. No processo penal, quem carrega a mochila da prova é sempre a acusação. É a acusação que tem que provar. E por isso eu digo que eu me orgulho dessa defesa propositiva, que foi a defesa do Alexandre, sempre pedindo provas. Em nenhum momento se vem dizer que o perito mentiu, que o perito faltou com a verdade, até mesmo porque as pessoas falham, a gente erra, profissionais também erram. Quantas vezes, e depois eu vou falar sobre isso, você vai, e a gente tem notícias disso, que se vai num hospital, e no hospital o médico avalia os sintomas, é uma dorzinha aqui, é isso, pode ir para casa, o que tu tem, e quando vê estoura um apendicite, dá um problema, o diagnóstico foi equivocado.
Isso acontece. E nós não estamos aqui dizendo que o perito errou. De forma alguma, ele deu uma aula hoje aqui. Eu concordo com o que ele falou aqui. Ele foi muito bem aqui, ele explanou, e é justamente isso que a doutora Andréia trouxe. Nós temos, até certo ponto desse processo, características gerais da asfixia. Agora, se ela foi mecânica, violenta, ou se ela foi natural, é essa investigação que a defesa propôs desde o início. Desde o início, requerendo, tragam os laudos, vamos examinar mais, eu quero complementar os laudos. E isso foi sistematicamente negado, indeferido. As fotografias, que eram sim muito importantes, chegou ao ponto da defesa ter que pedir, olha, eu mostrei a Vossa Excelência, não vou ler tudo de novo, mas mais de 5, 6 vezes, ao ponto da polícia dizer, já está juntado, mas não estava. E aí, volta, não existe fotografia, e logo em seguida, pedimos para o IGP, vamos ver se vem. E vem as fotografias. E por que é importante as fotografias? Porque mostram detalhes, e aí não os gerais da asfixia, mas detalhes que, no caso da Débora, não tinha. E que pode sim afastar o diagnóstico da asfixia mecânica. O senhor perito, quando ele emite o laudo, na discussão, na presente necrópsia, os achados macroscópicos não mostram uma causa traumática clara para o óbito. E os resultados dos exames laboratoriais foram negativos. Ou seja, se nós tivéssemos, e eu insisto nisso e repito, um resultado do exame laboratorial, por exemplo, que foi feito cocaína e álcool, positivo, ele seguiria examinando, ele seguiria procurando. E nós não podemos dizer, excelências, que, mas era saudável. Musa que infartou e morreu após desfile sentiu dor no peito 1 mês antes e associou a ansiedade, diz o marido. 1 mês antes, sentiu dor no peito. É ansiedade. Talvez tenha ido até no médico, não sei, não diz aqui. Estou chutando. O médico diz, isso é uma crise de ansiedade. Todos... Vai verificar. Morreu. Parada cardíaca. É essa moça aqui. Agora eu posso lá. Uma moça forte. Uma musa do carnaval. Jovem, 38 anos. Não tinha nenhuma doença pré-existente. E o perito disse aqui hoje, o que eu recebi foi um cadáver. Eu não recebi um histórico. O laudo deu negativo. Ou seja, não tem cocaína. Mas o anabolizante. Mas ele não tinha um histórico. Ele não pode saber, eu não posso exigir que o perito saiba disso. E aí vem os pedidos da doutora. E aí é que eu faço essa crítica. Por que não deferir? Por que não dar para a defesa uma prova que não é para a defesa? É para o jurado que vai julgar com certeza. Eu sei, excelências, eu tenho 20 anos de advocacia. Às vezes me perguntam assim, o senhor quer ser juiz? Sabe que 1/5 das vagas para juízes dos nossos tribunais são para promotores de justiça e para advogados. Me perguntam, tu quer ser juiz? Eu falei, nunca. E não porque eu não ache digno o que o juiz faz, eu admiro demais o que o juiz faz. Mas eu sei a pressão que é ser juiz. Eu sei o quão difícil é ser juiz. Eu sei como é difícil julgar, por quê? Porque eu já sentei onde vossas excelências estão sentadas. A minha missão mais difícil até hoje dentro do direito foi ser, enquanto estudante de direito, jurado. Funcionei em 5 júris, assim como vossas excelências hoje estão funcionando na comarca de Santa Cruz do Sul. Um deles não me sai da cabeça nunca. Vou levar para sempre a lembrança de uma mulher condenada por 4-3 por ter matado o marido. Todos os dias, o marido chegava bêbado em casa e batia nela.
Todos os dias ela era humilhada. Todos os dias ela sofria violência. Até que um dia ela estourou. Ela não aguentou. Ela reagiu. Ele caiu no chão, desmaiado. Ela acertou as partes baixas dele, caiu no chão desmaiado. Ela sai, vai na garagem, busca um arame e estrangula ele com um arame. O promotor de justiça, na época, era meu professor, dizia, para que tenha sido legítima defesa, tem 4 degraus. E ela tropeçou no degrau da moderação. Ele já estava desmaiado, ela podia ter fugido. Sim, e eu, na minha juventude, nos arrobos da juventude, estudante de direito, é verdade. Ela se excedeu, não podia, tropeçou no último degrau e foi condenada por 4-3 com meu voto. Uma pena altíssima. Eu sei a responsabilidade, seu Jornal. Musa que infartou. Jovem de 28 anos morre de ataque cardíaco. Mãe culpa o excesso de cafeína. Os médicos disseram que veem isso acontecer muito com pessoas que tomam muito pré-treino ou bebidas energéticas, mas não revelaram a causa da morte. Jovem de 28 anos, olha, também não devia ter nenhuma doença pré-existente. E o que pede a doutora Daniela? Ela pede o impossível, ela pede para produzir, não, ela pede os documentos que estão nos autos. Vem para mim, os documentos estão nos autos, para eu poder levar para uma assistência técnica, para me dizer se não tem fundamento. Essa eu li antes para Vossa Excelência. Tão jovem, fisiculturista comete o erro grave e morre aos 20 anos durante a competição. É aquele caso que o treinador disse que ela fazia uso de suplementos perigosos sem autorização dele. Jovem, uma moça. E aí, quando eu vou ler, Excelências, a medicina legal, marquei tanta coisa aqui. Aqui, começo por aqui. A gente vai se perdendo, a gente vai marcando. Classificação das asfixias. Reconhece-se as asfixias clínicas como as produzidas por ventilação pulmonar insuficiente, resultante de doenças, asfixias tóxicas, de cuja produção participam substâncias venenosas ou gases tóxicos, as asfixias mecânicas, que é o estrangulamento, o engasgamento, enfim, de singular importância em medicina legal. Aí nós vamos falar aqui da classificação médico-legal das asfixias, considerando, pois, que a falta de oxigênio é o pivô central da causa-mortis por asfixia, a maneira como tal diminuição ocorre permite distinguir. Olha só, aí tem alguns pontos gerais da asfixia, que pode ser também por alteração biomecânica ou músculo-respiratória, poliomielite bulbar ou anterior aguda, curarização, crucifixão, suspensão pelos antebraços, compressão tóraco-abdominal, contração muscular violenta no tétano, na epilepsia, etc. Claro que tem também o estrangulamento, tem o enforcamento, tem a esganadura. Sinais gerais das asfixias. E esse é o ponto, que o perito ele encontra aqui sinais gerais das asfixias. Ou seja, ninguém está vindo aqui dizer... Quanto tempo? Ninguém está vindo aqui dizer que ela não morreu de asfixia. O que está se propondo é, vamos investigar melhor. Era isso que a defesa estava propondo. Sinais gerais das asfixias. Cianose, cor arroxeada, equimoses. Então, tudo isso tem em todas as asfixias. Seja por tétano, seja por uma parada cardiorrespiratória, ela vai ter em todas. Petequias hemorrágicas, protusão da língua, pode ocorrer por causa mecânica externa, como nos casos da asfixia por constrição do pescoço, notadamente o enforcamento ou por edema pós-mortem, como nos afogamentos, cogumelo de espuma externa. Então tem várias aqui, e coisas que foram achadas na vítima, que são gerais, que não indicam propriamente a certeza. E aí vem aqueles dados que eu trago para Vossa Excelência. Nada nas unhas, nenhuma marca nele. E eu acho que eu não sei se eu entendi direito, que a doutora falou antes que ele tinha marca nas mãos. Eu já vou, antes que eu me esqueça de falar sobre isso. Está aqui o laudo
pericial dele foi feito no dia 27 de janeiro de 2024, às 12 horas. Escoriação em região retroauricular direita. Tá? Daí responde que sim, é só essa escoriação retroauricular direita. Oi? Ah, tá, desculpa. Eu achei que fosse. Eu não entendi, desculpa. Tá. Ele não tinha nenhuma escoriação. E aí, somo a isso essas questões que falei para Vossas Excelências. Mas vamos lá. Afora as características genéricas e sinais inespecíficos próprios, em maior ou menor grau, comuns a todas as asfixias, cada uma das modalidades tem também peculiaridades. Os sinais, que palavra, anatomopatológicos especiais que servem para identificá-las. Como é ser disso, cada um desses sinais tem relação direta, quer com o modo, quer com a condição em que cada asfixia ocorre. Aí nós vamos para as asfixias em espécie, tá? Daí começa a falar do enforcamento. Não é o caso aqui, mas eu vou ler para Vossa Excelência o enforcamento, porque depois, quando o autor fala da esganadura, ele faz referência às lesões do enforcamento, para não repetir tudo, para evitar. Aquilo lá serve para isso aqui também. Tá? Eu vou ler isso para vocês, para Vossa Excelência. Não raro se observa exoftalmia. Exoftalmia. O que é isso? É o olho sair para fora. É o olho sair para fora. Claro, pela constrição, pela força, ele sai para fora. Eu mostrei já para Vossa Excelência que ela não tinha isso. E ou protusão da língua além dos limites da arcada dentária. Língua para fora. Também não tinha isso. A face mostra vultuose cianótica. Máscara, equimótica, cianose. Cianose dos leitos ungueais, que é os dedos, o leito ungueal roxo. Tá? Esse livro aqui não fala em raro. Eu até acho, doutora, que antes, quando a senhora me falou, sabe, a doutora aqui, que era raro, depois eu fui ler, a senhora me deu um vazário, mas eu sei que foi sem querer. E eu, é raro, mas acontece. Mas não era aquele sintoma, depois eu vou ler para a senhora. Na verdade, os ungueais aqui, a cianose ungueal, ela não é tida como rara. Depois eu mostro aqui para a senhora, eu vou ler aqui. Não, foi, aqui ó, foi sem querer o seu vazário. Ó. Cianose dos leitos ungueais, equimoses subconjuntivais, petequias da face e pescoço, equimoses puntiformes nos lábios, é isso, ó, raras no enforcamento. Raras no enforcamento. Então, no caso da esganadura, não é raro. Então, não é raro. Os dedos, a ponta dos dedos roxos, ela não tem. Por isso a importância que a doutora Daniela dava para que viessem essas fotos. E que eu não consigo entender, de verdade, por que não vi. Não consigo entender. Aqui. Escoriações ungueais podem ser encontradas na margem do sulco como evidências da defesa instintiva e ineficaz. Então, como é importante, ó, a própria pessoa que se enforca, ela se enforca e naturalmente ela vai fazer isso aqui para tentar tirar. Mas ela não quer morrer, ela quer, mas ela vai fazer. E isso, inclusive, é um dos detalhes perecíveis, que não podem ser esquecidos. É a procura de sinais indicativos de reação vital. Isso aí todo mundo tem. Não existe não ter. Que serão úteis para diferenciar se a vítima morreu enforcada ou foi dependurada depois da morte. Quantas vezes a gente já ouviu dizer, lá em Venâncio Aires, teve um caso onde se discutiu muito se a vítima se enforcou ou se foi pendurada lá pelos seus algozes. Uma situação ali em Venâncio Aires. Então, veja bem, tem que ter essas lesões. Asfixia por esganadura, que é o que o Ministério Público diz que aconteceu. O exame do pescoço deverá levar em consideração, além dos elementos gerais, que o perito levou, os elementos gerais ele levou, elencados nas asfixias mecânicas, por exemplo, a ausência de sulco, equimoses pelas pressões das polpas digitais. Então, a polpa digital, ela deixa equimose, ela raspa, tá? Estigmas ungueais, contusões semilunares, escoriações lineares ou em faixa das unhas. Das unhas. Não tem. Não existe isso. Não foi detectado nela. Excepcionalmente se encontram fraturas no osso ióides ou cartilagem tireoide. Nesse caso não teve, mas isso aqui é excepcionalmente. Nem sempre tem. Nem sempre tem. Tá?
Às vezes é uma de 17 a 71% dos casos que quebra o osso aqui. Nem sempre tem. Mas, enfim, os arranhões tem que ter. E mais, o que eu digo, por que se fala que a tese dele é uma tese esdrúxula? Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Tá? Eu não concordo por quê? Porque o que ele relata, pelas lesões que ele não teve, é natural que ela quisesse estar com a mão aqui. Ou se fosse até mesmo o cotovelo, se agarrar, arranhar, quebrar as unhas, tirar o esmalte. Não tem. E por que não trazer as fotos? Por que a demora? Por que você conta todas as fotos? Oito minutos, tá. Excelências. Ela não tem a projeção da língua, ela não tem os olhos para fora, ela não tinha o pescoço sem marca de unha do agressor, tá? Pescoço sem marca de ela não tinha marcas de mordida na língua e no lábio, que também é natural se morder os lábios, não tinha nada, o perito falou hoje aqui. Não há fratura do ocioide, mas nem sempre tem. As lesões dela são compatíveis com a versão que ele apresentou. Então, o que eu digo a Vossa Excelência, é claro, mas a pena adequada. Bom, mas o jurado não tem que se preocupar com a pena, cada um aqui está fazendo o seu papel. Agora, se essa é a solução jurídica adequada, se é isso que é o mais adequado, nós vamos negar a ele porque a pena vai ser baixa? Não me parece razoável. E me parece, inclusive, pedir para que Vossas Excelências, ao tomar esse tipo de decisão, violem o próprio juramento que fizeram hoje pela manhã. Concito-vos a examinar esta causa, com imparcialidade e de acordo com os ditames da lei, da justiça. Então, Excelências, o quesito 6, que o doutor Rodrigo pediu para que eu explicasse, o crime foi cometido com emprego de meio cruel, ou seja, asfixia. Eu vou impugnar o quesito, doutora, para que conste como consta na denúncia. Pois esganou a vítima levantando-a do solo até a destruição da sua vida. Porque é isso que está na denúncia. Não pode ser suprimido isso. Não tirem mais isso da defesa. Então, o crime foi cometido com emprego de meio cruel, ou seja, asfixia, pois esganou a vítima. O perito disse hoje que isso, esganar, não. Aqui a resposta é não. 7. O acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de sua superioridade física e de inopino, dificultando assim a sua defesa e reação. A doutora magistrada suprimiu da denúncia apenas a parte esganou a vítima. Olha o que diz aqui a denúncia. O que diz a denúncia? É isso que o jurado tem que votar. O crime foi praticado ainda mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, pois o denunciado, valendo-se de sua superioridade física, de inopino, esganou a vítima, levantando-a do solo até a destruição de sua vida, dificultando dessa forma a possibilidade de hábil de defesa ou reação? Essa é a pergunta que deveria ser. A pergunta proposta aqui é: o acusado praticou o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de sua superioridade física e de inopino, dificultando assim sua defesa da reação, foi tirado o esganou a vítima, e eu vou pedir para a doutora que coloque de volta o esganou a vítima, porque é isso que tem que perguntar para o júri e é isso que o perito disse que não aconteceu. Eu vou esperar acabar aqui. Sobre quanto tempo eu tenho, Eduardo? 4 minutos. Eu quero passar o vídeo da delegada, porque assim, hoje se disse aqui que a tese da defesa é esdrúxula, que nós estamos aqui praticamente subestimando o jurado. Bota o que a delegada, respondendo uma pergunta da doutora Daniela. Só recorda se o corpo tinha... Segura. Doutora Cleusa,
25 anos, teve todo o currículo dela lido aqui pela doutora promotora. Uma excelente policial civil. Fez um excelente trabalho. Olha o que ela disse. A senhora recorda se o corpo tinha indício de defesa, se ela não tinha nenhum indício de uso de entorpecente, que ela estaria lúcida no momento da agressão, ou algum tipo de tentativa de defesa? Isso não tem como lhe dizer. O que tem, ela tem lesões, que podem ser decorrentes de tentativa de defesa. Como a lesão que ele tem, pode ser da versão dele ou pode ser de tentativa de defesa. Agora, isso não tem como lhe dizer. Ela tinha lesões no corpo, tinha. Está acelerado, eu acho. Ela não fala nessa velocidade. Tem como botar o áudio normal? Esse já está nessa. Mas... Então vamos ter que colocar de novo, doutora. Só coloca o finalzinho dela. Não tem problema. A senhora tentou ajudar. Mas dá para entender, ele está acelerado. A senhora recorda se o corpo tinha indício de defesa, se ela não tinha nenhum indício de uso de entorpecente, que ela estaria lúcida no momento da agressão, ou algum tipo de tentativa de defesa? Acelerado. Isso não tem como lhe dizer. O que tem, ela tem lesões, que podem ser decorrentes de tentativa de defesa. Como a lesão que ele tem, pode ser da versão dele ou pode ser de tentativa de defesa. Agora, isso não tem como lhe dizer. Ela tinha lesões no corpo, tinha. Pode ser numa tentativa de defesa dela, aquele arranhão, único arranhão, o que é incompatível, ela teria feito muito mais arranhões nele. Ou pode ser da versão dele. A própria delegada disse isso. A própria delegada fala isso. E por fim, Excelência, eu não vou mais tomar o tempo de Vossas Excelências. Eu quero pedir que Vossa Excelência feche os olhos por 10 segundos. Prometo que vou ser rápido. Fechem os olhos. E pensem agora, enquanto com os olhos fechados, que Vossas Excelências, mesmo com isso que foi dito, porque é melhor lavar as mãos, mesmo com o que foi mostrado aqui, mesmo com a falta de lesões, vocês condenam porque a sociedade quer, porque tem muito feminicídio. Agora abram os olhos, Excelências, e pensem que lá não é o Alexandro. Quem está lá é um filho de Vossas Excelências sentado no banco dos réus. Muito obrigado. Tem mais.